Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. O meio ambiente pede atenção. A educação ambiental é cada vez mais importante. E o lixo que é gerado por tanto consumo virou caso de saúde, de finanças, preservação do meio ambiente, emprego, falta de espaços apropriados, políticas públicas. Em São Paulo, a Prefeitura coleta quase 10 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Deste total, só 193 toneladas, ou 1,99%, são recicláveis. Mas o número poderia ser muito maior. A capital paulista tem potencial para coletar diariamente 3 mil toneladas de materiais recicláveis. E um estudo mostra que falta educação ambiental e também um programa público de coleta mais eficiente na cidade. O estudo da Rede de Articulação Coleta Seletiva do Butantã, formada por representantes da sociedade civil organizada, cooperativas de catadores de materiais recicláveis e do poder público, faz uma análise detalhada da coleta seletiva no Butantã e na cidade de São Paulo. A gente avaliou tanto a educação ambiental, conscientização da população, o sistema da logística, da coleta do material reciclável, quanto aqui a central de triagem. E se chegou à conclusão, no balanço da região, do distrito, mas também do município de São Paulo, dos potenciais e dos problemas do sistema de coleta seletiva da nossa cidade. De acordo com o levantamento, o potencial de coleta seletiva de São Paulo é de 31% dos resíduos sólidos coletados por dia. Isso representa 3.003 toneladas de material reciclável. Mas desse potencial, apenas 193 toneladas de resíduos são recolhidas diariamente. Isso acontece porque a logística da coleta ela não atende a cidade inteira, ela está apenas em alguns bairros, ela precisa ser ampliada e também porque precisa ter investimento nas centrais de triagem que hoje já estão com uma quantidade grande de material, não consegue comportar mais. A pesquisa também mostra que grande parte da população coloca material não reciclável no dia da coleta seletiva. Ou mistura no saco da coleta material orgânico. Isso acaba atrapalhando em muito a triagem do material. Para Márcia Rosa, coordenadora da Rede de Articulação Coleta Seletiva do Butantã, a população ainda vê o lixo como um problema distante e de responsabilidade apenas do poder público. E para mudar essa situação, ela destaca que é fundamental a educação ambiental. A gente sente uma grande necessidade de ampliar a educação ambiental. Nós temos moradores aqui do Butantã que têm a coleta seletiva na porta da sua casa e, ao mesmo tempo, eles não sabem, não estão informados exatamente do horário, do que deve colocar. Então, a gente tem que ampliar essa participação da população em pequenas iniciativas e um informativo e uma comunicação em massa. E é aí que vem a rede tentando trazer a população para junto desse processo de coleta seletiva na região. Depois que eu entrei aqui, eu aprendi muita coisa. Agora eu separo o lixo da minha cozinha, separo o lixo de reciclagem. Não mistura mais como eu misturava. Você repassa para outras pessoas, ensina também? Com certeza. Para falar sobre política nacional de resíduos sólidos, está aqui no estúdio do seu jornal o engenheiro químico Sérgio Bandeira, especialista em resíduos sólidos no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Olá, Sérgio, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo. Nós vimos na reportagem que falta educação ambiental, que falta investimento em políticas públicas para colocar em prática a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Sérgio, 3 anos depois da aprovação desta lei no Congresso, como é que está a implantação no país? Após 3 anos da lei, ainda existem muitos municípios que não estão adequados. O número de lixões no país, atualmente, gira em torno de 3 mil, contemplados por 2.800 municípios. Então, temos alguns avanços, desde da lei houveram avanços nesse sentido, de não ter mais lixões, mas ainda tem muito que ser feito.
Além da substituição dos lixões por aterros, a lei também prevê a elaboração dos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Cada município tem que elaborar um plano com um horizonte de 20 anos e esse plano deve prever todas as ações realizadas pelo município voltadas para a reciclagem, a educação ambiental, a coleta seletiva e a utilização da destinação correta do resíduo sólido. O que acontece com as cidades que não cumprem esses prazos, Sérgio? Existem duas obrigatoriedades do município, que são a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos e também a substituição dos lixões por aterros. O município que não substituir até agosto de 2014 os lixões pelos aterros sanitários, poderá pagar multas que podem chegar a 50 milhões de reais. O município que não elaborar até a mesma data os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, não receberão verbas federais para execução de projetos voltados para resíduos sólidos. Existe uma dificuldade principal dos municípios hoje de colocar essa lei na prática? Falta de dinheiro, a estrutura? O que seria o mais aparente hoje? Sim, há um problema, que é a falta de dinheiro. A verba para a execução desses projetos, em muitos casos, não está chegando. Alguns municípios não possuem verba para esse investimento. Tá? O investimento para um aterro sanitário está em torno de R$20 por tonelada recebida, variando um pouco de acordo com a população. Se for uma Pois é, Sérgio, Santo André fez a conta e viu que vai economizar cerca de 40%. Essa economia também pode ser feita por outros municípios ou por todos os municípios? Sim, essa economia pode ser feita por grande parte dos municípios, que atualmente pagam uma quantia elevada para enterrar o lixo, né, que é de R$60 a R$80 por tonelada, mas também existe um ganho ambiental envolvido, pois 10% do lixo produzido atualmente no Brasil é queimado nas residências. Isso gera, além de um problema de saúde para os munícipes, para os residentes, devido à fumaça, né? Isso gera também um grande problema ambiental com os gases de efeito estufa, né? Então, sim, vai gerar uma economia grande para os municípios, como é o caso de Santo André, que fez essa conta e viu que era mais interessante fazer o próprio aterro, né? São Paulo, por exemplo, leva o lixo até um aterro que fica a 60 quilômetros de distância, tá? E o custo anual
que o município gasta com esse processo é da ordem de 1,5 bilhões de reais. Só com transporte, São Paulo gasta anualmente 1 bilhão de reais. Caso tenha uma solução dentro do município, esse custo pode ser reduzido em até 90%. Sérgio, e os municípios pequenos, como é que eles estão trabalhando com essa implantação? Os municípios pequenos estão sofrendo com a falta de verba atualmente. Não existe projetos de substituição ainda. Alguns estão em fase de elaboração, mas não existe um grande movimento para essa substituição, porque muitos não detêm verba suficiente para fazer essa troca da destinação do lixo. Tá? Por quê? Quando o município é muito pequeno, o custo por tonelada de lixo enterrado é muito grande. Então, uma solução para esse caso é a junção de vários municípios com um aterro único. E aí diminuiria bastante o custo para esses municípios. E não há financiamento pelo governo federal? Existe uma linha de financiamento, atualmente em prática pelo governo federal, mas a verba não tem chegado em todos os municípios. Alguns estão reclamando ainda da falta dessa verba, e a verba não é somente para substituição do lixão por aterro. Tá? Existe uma verba que é para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que demanda pesquisa, demanda tempo e demanda uma equipe técnica especializada, e muitas vezes o município não consegue contratar essa equipe para elaborar o plano. E não tendo o plano até agosto de 2014, o município não receberá verba para seguir com seus projetos de destinação adequada do resíduo sólido. Sérgio, e como seria essa união dos municípios para ter um aterro comum ou até centrais de reciclagem? As centrais de reciclagem, elas têm uma vantagem com relação ao aterro, que elas são descentralizadas. Ou seja, eu não preciso fazer uma central de reciclagem única para receber uma quantidade muito grande de lixo. Tá? Eu posso, em cada município, ou em cada dupla ou trio de municípios, fazer uma central que vai receber só o lixo daquela região. Nós voltamos a conversar já já. Outro problema é o lixo eletrônico. A gente só vê cada vez mais compradores de eletrônicos, o sonho de consumo de ter computadores, novos celulares, jogos eletrodomésticos. O Brasil é o país emergente que mais gera lixo eletrônico por pessoa, superando a China, segundo dados da ONU. Por ano, cada brasileiro produz meio quilo de resíduos eletrônicos. O maior desafio é a coleta seletiva. Eu sempre jogo na caçamba de lixo. Infelizmente, ponho na rua. De acordo com uma estimativa da Organização das Nações Unidas, os brasileiros produzem cerca de 360 mil toneladas de lixo eletrônico, como televisores, celulares e computadores. Esses materiais possuem metais pesados altamente tóxicos, como mercúrio e chumbo. Mas muitos desses componentes eletrônicos podem ser reciclados. Desde 1990, a Copamare, que funciona embaixo do viaduto Paulo VI em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, faz a coleta de resíduos eletrônicos. Mas apenas há 2 anos, a separação dos componentes é feita de forma segura e adequada. E aumentou pra caramba a entrada de material eletrônico. Não tinha noção do valor das peças que tinha dentro, da CPU, de tudo. Então a renda melhorou pra caramba depois que a gente começou a fazer essa separação certa. Quais os cuidados vocês devem ter na hora de fazer essa separação das peças do material eletrônico? A luva é o mais adequado para mexer com isso. No Brasil, a reciclagem movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, mas o país deixa de ganhar 8 bilhões de reais por não reaproveitar os resíduos que são descartados nos lixões ou aterros controlados. Talvez seria uma boa ideia, uma sugestão, ter locais para que as pessoas pudessem levar, assim como acontece já, que é muito frequente com baterias e pilhas usadas. Uma boa divulgação, uma conscientização geral, né? Utilizar a internet para divulgar realmente, como fizeram com pilha, bateria, fazer com eletrônico também. A própria empresa de lixeiros passar com um
outro tipo de carro, fazendo uma ação social também. Para mudar essa realidade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançada em agosto de 2010 durante o governo Lula, estabelece responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O poder público é responsável pela elaboração de planos para o gerenciamento adequado dos resíduos. As empresas são responsáveis pelo recolhimento dos produtos após sua utilização por meio de pontos de entrega. E a sociedade deve se informar e participar dos programas de coleta seletiva. E dar um descarte correto, que ajuda muita gente e não polui a natureza. Sérgio, a lei de logística reversa resolve o problema do lixo eletrônico? Como funciona essa lei? A lei de logística reversa resolve parcialmente o problema do lixo eletrônico. Por quê? A Política Nacional de Resíduos Sólidos prega que todo produtor de um resíduo eletrônico, por exemplo, é responsável pela destinação correta deste ao final da sua vida útil. Só que isso não é suficiente, porque no Brasil, apesar de existirem empresas que realizam a reciclagem desse tipo de resíduo, aproveitando grande parte dos seus componentes, ainda existem alguns itens, como por exemplo placas-mães, que são enviados à Europa para serem reciclados. Por quê? No Brasil não existe a tecnologia ainda para a realização desse processo. Então, as empresas coletam esse tipo de lixo, mas ainda não conseguem destinar corretamente aqui dentro do país. Então precisa de muito investimento, né? E se as empresas não se enquadrarem? Não existe uma previsão pela lei de 2010 de prazo para o enquadramento na logística reversa. O que é dito é que a empresa é responsável por esse lixo, o consumidor final é responsável por acondicionar esse resíduo e entregar o mesmo para o fabricante ou para um revendedor. Se for para um revendedor, o revendedor é obrigado a direcioná-lo ao fabricante. Sérgio, você continua aqui com a gente. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a importância da coleta seletiva nos municípios e também sobre educação ambiental. Essa edição especial do seu jornal é sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A lei aprovada em 2010 disciplina a coleta, o destino final e o tratamento do lixo e estabelece metas importantes para as cidades, como o fechamento dos lixões até 2014, além de prever um conjunto de ações para propiciar o aumento da reciclagem e da coleta seletiva. A cidade de Mauá, no ABC, começou a dar os primeiros passos para a implantação da coleta seletiva porta a porta. E esse trabalho conta com parceiros muito importantes, os moradores e os catadores da Copercata. Além de reduzir a quantidade de resíduos levada para o aterro sanitário, a coleta seletiva ajuda os catadores, que são remunerados com a venda do material. E hoje eu vou acompanhar os trabalhadores da Copercata, Cooperativa de Catadores de Mauá. Vão fazer um trabalho de educação ambiental de porta em porta, conscientizando a população a respeito da importância da separação dos materiais recicláveis. Fala aí, logo cedo já chegou aí um material para vocês separarem, todo dia essa correria? É, todo dia, das 7 da manhã já começa. Como que funciona esse trabalho porta a porta, conscientizando a população? É para evitar de que tenha lixos na rua, corre para os esgotos, para os córregos, vá para o rio. E para a população também ter a consciência de que o material que ele consome também é reciclado, que também podemos fazer trabalho com eles. O porta a porta tem o objetivo de trazer mais material para a cooperativa e de mais qualidade, porque muitos materiais já vêm das empresas,
mas o material fino para nós está nas casas das pessoas. Chegamos aqui no Jardim Guapituba, encontramos aqui a equipe de educação ambiental da Prefeitura de Mauá, que também vai fazer o porta a porta aí. Como é que vai ser? Vocês vão fazer o trabalho junto com os catadores? Isso. Antes de marcar a educação ambiental de porta em porta, nós fizemos 3 trabalhos de capacitação, então falando conceitos gerais de meio ambiente, explicando um pouquinho o que acontece depois deles fazerem a separação do resíduo na cooperativa e como que é o atendimento, a abordagem, as principais dúvidas, como que vai ser feito o trabalho. Eu estou muito ansiosa para falar com a população sobre a importância de que é separar os materiais recicláveis, porque principalmente, além de ajudar a gente da cooperativa, também vai ajudar o meio ambiente. Vamos nessa que vai começar o trabalho aqui. O senhor participa aqui da coleta seletiva no município? Não. Não participa? O senhor pretende participar? Você acha que é importante esse trabalho de conscientização aí para os moradores, para cada vez mais pessoas separem? Com certeza, tem que conversar com a pessoa um a um, né? Explicar direitinho, só vai fazer bem. É um trabalho muito importante, né? Por quê? Porque, como diz, vai ser utilizado esses papelão, esse material que vai para reciclagem, né? Com certeza não vai para o lixo, isso daí vai ser aproveitado, né? Materiais recicláveis que a gente tem na cooperativa, a gente faz um processo chamado triagem. A gente separa ele e manda ele para as indústrias, quer dizer, ele volta para onde foi gerado. Assim, vai economizando. Como que a senhora enxerga os catadores? É muito bom, porque eles estão recolhendo o que vai para o lixo, que fica por aí jogado na rua, né? São agentes ambientais. São agentes ambientais, porque fica jogado na rua, só fica sujando a cidade, né? O país perde muito dinheiro com a falta dessa seleção, né, Sérgio? Isso. Estima-se que o país deixe de ganhar aproximadamente 8 bilhões por ano com o descarte desse material que pode ser retornado ao processo produtivo. Por exemplo, o alumínio, retornado para o processo, promove uma economia de 97% da energia utilizada para a produção da latinha. Nos municípios que são considerados exemplos de coleta seletiva, há 2 formas de realização de coleta, que a primeira é a porta, onde um catador ou um caminhão passa em dias alternados, por exemplo, para coletar o lixo reciclável. E também existem pontos de entrega voluntária, os PEVs, onde a pessoa junta o lixo e deposita num container, numa urna. E esse ponto de entrega voluntária pode ser usado também para a logística reversa, quando a pessoa, além do lixo reciclável, leva baterias, pilhas, lâmpadas e deposita também nessas urnas específicas. Vamos falar sobre os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Como é que funciona isso na prática? A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, primeiro, a redução do consumo. O que seria essa redução? Deixar de consumir tanto eletrônico, por exemplo. A pessoa não precisa trocar de celular todo ano. Então, isso é o primeiro R, o melhor dos R's, que é a redução. O segundo R é a reutilização. Por exemplo, um celular usado não precisa ir para o lixo. Se ele estiver funcionando e você não quiser mais, outra pessoa pode usar. Ou uma embalagem, você consome uma embalagem, essa mesma embalagem pode ser utilizada para guardar outra coisa, além do produto que ela continha. E o terceiro R é a reciclagem. Quando não foi possível reduzir o consumo, não foi possível reutilizar, ainda assim não vai ser descartado. Esse resíduo vai ser retornado ao processo produtivo. Então, ao invés de destinar a um aterro, você vai reutilizar na indústria ou, por exemplo, em obras de arte. Tem muito artista que usa lixo para fazer obras de arte, quadros, esculturas. Então, existem diversas formas de reutilização desse resíduo. Sérgio, a gente quer agradecer a sua presença aqui hoje, a sua participação nesse especial do seu jornal. Esperamos você aqui outras vezes. Foi uma honra, agradeço pelo convite. Muito obrigado. Um projeto de música e reciclagem garantiu a uma escola municipal de São Bernardo do Campo o prêmio de R$15 mil e curso de música de 1 ano para os alunos com a equipe do maestro João Carlos Martins.
A escola Otílio de Oliveira, no Rude Ramos, foi a vencedora do projeto Reciclar é Show. O patrocínio é da empresa Mondelez e envolveu 100 escolas públicas em todo o país. É com esse exemplo de cidadania que a gente termina o seu jornal. Uma boa noite a todos e todas. Com este vídeo musical feito no jardim da própria escola, os alunos do 5º ano da EMEB Otílio de Oliveira, no bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, venceram um projeto Reciclar é Show. Começamos a repensar o jeito da cidade melhorar, a Mata Atlântica preservar e o futuro dela garantir, o nosso ar purificar e a nossa vida colorir. Orientados pela professora Roseli e por um monitor musical, os alunos aprenderam a fazer vários instrumentos musicais com materiais recicláveis e também criaram novos instrumentos, como o bejigofone e o tamborafa. Eu aprendi a fazer música, a importância da reciclagem, que tudo dá para ser usado. A minha irmã está até me ajudando a fazer uns instrumentos lá em casa para a gente brincar. Minha mãe, no começo, ela achou que ia ser muito ruim, mas só que depois eu falei para ela que eu tinha montado o meu primeiro instrumento e ela gostou. Em 5 meses de trabalho, a turma aprendeu nas oficinas do projeto conceitos de musicalidade e de educação ambiental. Eles compuseram a letra com temas relacionados à reciclagem, criaram um ritmo, a melodia e produziram um vídeo para concorrer o prêmio de R$15 mil em um ano de curso de música com a equipe do maestro João Carlos Martins. O projeto engajou 50 mil alunos em mais de 100 escolas públicas em todo o Brasil. Na escola de São Bernardo do Campo, o trabalho foi construído coletivamente. Cada um foi dando sua ideia, a professora também ajudou, todo mundo da sala ajudou. O envolvimento da comunidade também foi essencial na vitória da escola, que teve o vídeo mais votado na internet. Que a gente pôde ver o quanto a gente é forte e como que a escola pública pode ser boa, se ela tiver o apoio da comunidade, o apoio da família.